Vamos juntos para mais um estudo do livro da sabedoria, o livro de Provérbios, e hoje trataremos sobre o capítulo 14. Veja como é rápido, depois de amanhã já chegamos na metade do caminho e eu tenho certeza que você vai estar comigo até o último dia dessa série, desse estudo, porque eu tenho certeza que está sendo proveitoso, está sendo abençoado, tanto para mim quanto para você. A importância é mantermos a disciplina e a nossa persistência nessa constância de chegarmos junto até o fim, porque aqui aprenderemos grandes coisas, poderes, conhecimento, discernimento e teremos uma vida de abundância, uma vida de plena paz. Hoje, no capítulo 14, a gente vai mostrar, né, que nem tudo que brilha é ouro, literalmente falando, nem tudo que parece certo vai conduzir para a vida. E a sabedoria, ela enxerga além da aparência e sempre escolherá o melhor caminho. Hoje verificaremos aqui no capítulo 14 mais um capítulo profundo, é, ideias, conhecimento, visões, né, diferentes e em profundidade. E verificaremos aqui sobre a prudência, sobre mais uma vez o temor do Senhor, sobre a interioridade, sobre a estrutura interna, sobre caráter, sobre a escolha de determinadas rotas e a diferença entre o que é e o que parece ser. Tá? Então já compartilha essa transmissão ao vivo ou esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos estar assistindo, estudando em conjunto. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa um like e vamos para mais uma imersão profunda e poderosa. Leremos do bloco primeiro, seria um pouco breve, pois aqui tem 35 versículos nesse capítulo. Vou ler o primeiro bloco que vai do versículo 1 ao 5, que diz assim. Primeiro texto, o título está dizendo: Homem sábio, mulher sábia. Com certeza aqui, através do título, vai trazer as características de um homem sábio e de uma mulher sábia. Veja como já começa o versículo 1. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardis, mas a falsa transborda em mentira. Já começa dizendo que a mulher sábia ela edifica a casa, a mulher tola ela destrói com as próprias mãos. Há uma responsabilidade para as mulheres, que inclusive valorizo tanto as mulheres, e você mulher que está assistindo, meus parabéns por você ser quem você é. Sem vocês, nós homens não seríamos muita coisa, não. Nós precisamos de vocês. Tanto que Deus dá um atributo a vocês, dá o atributo de edificar a casa, sendo sábia. Mas também, se não tiver a sabedoria, esse atributo da destruição. Então, com certeza, uma mulher ela quer ser sábia. E demonstra aqui pra gente, denota a grande responsabilidade que a mulher tem de cuidar da casa. Certo? Não é nenhum discurso machista, não é nenhum discurso totalitário, mas eu reconheço que eu, por exemplo, não sou nada sem a minha esposa. E é a minha esposa que tem que ser sábia para edificar a minha casa. E quando eu vejo qualquer tipo de insensatez, eu vou lá e chamo a atenção, certo? Eu faço o que tem que ser feito como homem que sou, tá? Aqui mostra que a pessoa que caminha na retidão está temendo a Deus, e temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, anda por caminhos retos, não caminhos sinuosos. Verificamos também, né, que os lábios dos sábios vão sempre guardar ele, as palavras que ele profere, os lábios, a boca, vai salvar ele do dia ruim, vai livrar ele do caminho perverso, tá? E aqui claramente também fala da testemunha falsa, que ela fala muitas mentiras e causa problema, né? Então aqui verificamos alguns princípios ocultos, códigos, mas que no final das contas vai trazer a abundância. Eu vejo muita gente, né, querendo abundância, mas não quer aceitar o peso do processo. E o processo e o custo daquilo é que gera fruto. Ou seja, o que é que você deseja? Tá, eu desejo, desejo me tornar o mais bem-sucedido na minha área, na minha profissão. Tá, você tá preparado para o peso desse processo?
porque as pessoas começarão a falar mal. A árvore frondosa, a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. As pessoas falarão mal. Você provavelmente durante um período vai ter uma caminhada em solitude, e você ter que entender que não é uma solidão, mas é uma solitude. Mas as pessoas, a maioria quer tudo, quer a glória, quer a fama, quer a riqueza, mas não quer o processo, né? E acredite, só querem construir com base no conforto. E construção para superabundância vem de sair da zona de conforto, porque a sabedoria edifica, a tolice, por sua vez, destrói. Tá? Agora eu quero saber de você, tá gostando desse estudo, desses vídeos, dessa transmissão? Já deixa o teu like aí, tá certo? Vamos avançar para o bloco 2, do versículo 6 ao 12, que diz assim: O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Fuja da presença do tolo, porque nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos a humildade e a correta atitude. Cada correção, cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. Eu estou magoado com alguém que não acreditou em mim, eu não vou me vingar, mas ela não passa a participar da minha alegria, que eu disse que um dia chegaria. Você entende? Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo do justo florescerá. Mais uma vez, o versículo 12 vai dizer pra gente: há caminhos para o ser humano que parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduz à morte. Aqui verificamos que o escarnecedor, ele busca a sabedoria, mas ele não vai achar, porque ele é um escarnecedor. Ele não está levando em consideração o que vale a sabedoria, a palavra de Deus. E ele vai até buscar. Ele pode estar assistindo essa live, né? Ou ela pode estar assistindo. Vai até tentar entender, buscar a sabedoria, mas não vai encontrar, porque ele escolhe o caminho da insensatez, o caminho da injustiça, tá bom? A prudência do sábio é entender o seu caminho. Ou seja, eu quero ser prudente. Por onde eu estou andando? Para onde eu estou indo? Com quem? Quem é que está comigo? De que forma eu estou indo? Tá? E aqui vai dizer também nesse bloco 2 que os loucos, eles zombam do pecado e não tentam reparar. Os retos, por sua vez, a boa vontade. Ele quer o melhor caminho, ele quer ser o melhor naquilo que ele faz, ele quer entregar o melhor resultado, ele quer entregar o melhor fruto. E os sábios, os retos, são tidos como loucos a princípio. Mas com certeza o estranho, aquele que não acreditou, não vai participar da sua alegria. E sem sombra de dúvidas, como aqui está escrito, a casa dos perversos, elas serão destruídas, mas a tenda dos retos vai florescer. Então, cara, há caminhos que parecem ser bom para o homem, mas no final é caminho de destruição, caminho de morte. E isso é muito profundo, porque a aparência de certo não é o certo na real. Então a gente tem que verificar a interioridade, quais são as bases, quais são os princípios. Por exemplo, eu tenho um critério, eu não quero ser amigo de ninguém que não é amigo de Deus. Por quê? Porque quem não é amigo de Deus não quer fazer a vontade de Deus. E se fizer contra a vontade de Deus, não vai se arrepender. Então eu já criei um critério. Eu não sou amigo com quem não é amigo de Deus. E eu decidi assim, ponto final. Eu tenho esse critério, porque eu estou fazendo o quê? Verificando o melhor caminho para mim. Se eu não verificar o melhor caminho, sem sombra de dúvida, eu vou perecer. Então isso é uma convicção interna. E essa convicção interna só é validada quando se tem sabedoria. Então é sabedoria eu verificar o meu caminho. E acreditem que, às vezes, o caminho é apresentado, é de engano, é de ganhos rápidos, de prazer imediato, mas acredite, essa pessoa que compartilha isso contigo, tenha certeza, porque a alegria não é totalmente compartilhável, não. Se espante quando alguém quer compartilhar a alegria. Certo? Vamos avançar para o bloco 3, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim, versículo 13: mesmo no riso, a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão devido pagamento por sua conduta,
mas o homem bom será regiamente compensado. Veja, o homem bom vai ser recompensado. O homem ruim, o homem mau, por exemplo, vai ter o seu devido pagamento pela sua conduta. Lembra que eu disse, quando nós decidimos nos subordinar à vontade de Deus, temer a Deus, nós automaticamente anulamos o nosso subjugamento à lei do homem. O que eu quero dizer? Se Deus fala, esse caminho aqui é caminho de destruição, porque estão te convidando para o roubo, para comer o pão roubado, para se deleitar no que é roubado dos outros. E você acredita que aquele caminho é bom e você vai, certo? Então ali você já sabe que o caminho é de destruição. Mas, pela sabedoria, você percebe que você vai seguir o caminho do trabalho. E você não mais receberá fortuna, por exemplo. Você passará a receber um salário mínimo. Aquele que te chamou para maldição vai ser destruído, mas você recebendo pouco, você será recompensado, você vai ter os seus bens multiplicados, você prosperará, você terá segurança, paz, alegria, você será reconhecido pelas pessoas pela sua retidão. Tem nada melhor do que isso? Versículo 15. O incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. O incauto é aquele inocente, né? A pessoa que é inocente. Tudo que falam para ele, ele acredita. Eu já fui assim um dia. E quem me treinou para não ser assim foi minha esposa. E muitas pedradas que eu tomei no caminho, né, na vida. Mas eu acreditava em tudo. Eu me considerava, obviamente, ali, vendo eu do passado, era um incauto, um ingênuo, né? E ali, tudo que era dito para mim, eu acreditava. Mas eu passei a ser prudente depois do treinamento que minha esposa me deu. E a prudência me diz, peraí, nem tudo que eu escuto é verdade. Nem tudo que eu ouço está me dando direção. Eu tenho que ter a prudência de observar, ou escutar, internalizar, ver se faz sentido depois pisar. Então eu sei aonde eu vou pisar. Isso significa prudência. Versículo 16. O sábio teme ao Senhor, temor mais uma vez, e evita o mal. Mas o tolo age com impetuosidade sem refletir. Ele vem com a emoção, todo mundo tem que ter emoção em determinadas situações. Mas para o tolo a emoção vem, toma conta dele, ele age sobre fortes emoções, com impetuosidade, e ele não reflete. E o que é que vai acontecer? Vai ter problema, vai ter erro na vida dele, ele vai ter que reparar isso, vai ter que pagar pelo que fez. Versículo 17. A pessoa que se ira muito rapidamente, ela faz loucuras. E o homem que vive tramando ciladas, ele é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então aqui fala sobre a ira rápida, que a gente tem que controlar. Em determinado período da minha vida, eu era contra os meus sentimentos. Eu achava que os meus sentimentos me traíam, tá? Mas era o significado que eu dava às minhas emoções. Pensando e estudando sobre as emoções, sobre pensamentos, sobre construção de pensamento, sobre sentimentos, sobre reflexo do sentimento, da emoção, eu comecei a entender como processava a minha mente. E em determinado período da minha vida eu achava que os sentimentos, as emoções me traíam, porque eu sempre agia desmedidamente. E quando eu agia desmedidamente, ainda que eu tivesse razão, eu perdia, porque eu mirava muito rápido. Hoje o que eu busco é esse controle emocional, todos os dias da minha vida, o autocontrole, para que eu não faça loucuras quando mirar rapidamente. Pode ser que alguma coisa, algum gatilho que eu não detectei, porque a forma de tratar isso, eu não sou psicólogo, mas eu posso dizer como funcionou comigo. Não sou psicólogo, mas eu sou um cientista da mente. Eu estudo mesmo a minha mente e a mente de todas as pessoas. Né? É uma ciência. E eu verifiquei que, claramente, né, quais eram os gatilhos, quais são os gatilhos que me levam para o estado de ira. Mas possa ser que exista algum outro gatilho que eu não detectei e esse venha no momento inoportuno. Mas eu tenho que estar todo dia. Por isso que a importância de eu estudar a sabedoria, buscar logo no início da manhã. Porque quando eu busco no início da manhã, automaticamente eu estou me enchendo da sabedoria. E no dia, o que vir a acontecer, o que vir a suceder no dia, eu já tenho um amparo necessário para agir da melhor forma. E ainda que um gatilho que eu não tenha detectado venha a ser acionado, eu vou lembrar, mas eu não tenho que agir assim. A técnica básica, solta os ombros, mexe o pescoço, respira 3 vezes e vai tomar uma decisão para não fazer besteira. Então verificamos aqui que o prudente, ele busca o conhecimento, mas o incauto vai ter a insensatez, ele vai agir da forma que ele pensa que é. E prudência não é viver com medo,
é viver sem a ingenuidade. Porque Deus não toma ninguém por inocente, ninguém por ingênuo. E eu confesso que eu era ingênuo. Eu não crio uma persona minha para dizer que eu sou mais especial. Muito pelo contrário, era insensatez da minha parte continuar ingênuo. Sabe o que me libertou da ingenuidade? Eu vou te falar a verdade. Foi o conhecimento, estudo, muitos livros, muitos treinamentos, muitas imersões, estudo da palavra, todo dia, toda hora, todo momento. E o conhecimento, a verdade liberta. Esse é o sentido da palavra escrita, que a verdade libertará. E toda a palavra que sai da boca de Deus, sobretudo. Mas a verdade, o conhecimento, o estudo, tudo que é louvável, né? Obviamente, porque o que eu quero dizer, tudo que é louvável. Porque muitas vezes você pode comprar um livro, uma literatura que eu tenho aqui, descobrir que o autor, tinha uma mentalidade psicopática. E no fundo, ele estava querendo treinar o leitor, né? O escritor é psicopata, literalmente, né? Acho que eu julguei assim. E quem tá lendo tá absorvendo as teorias psicopáticas. Então, se eu fosse ingênuo de acreditar naquele cara, quando eu comprei, achei a capa legal, e eu comprei, mas eu fui deixado levar, eu não verifiquei. Eu fui ingênuo, então eu vou estar com a mentalidade aprendida, psicopática, porque eu não fiz um julgamento antecipado do livro e depois ir para ele para estudar, para buscar. Então a gente tem que buscar esse discernimento todos os dias, porque de verdade, quem é simples vai acreditar em tudo. O prudente, por sua vez, ele vai pesar os passos, ele vai entender aonde ele está pisando. E isso é muito sério nos dias de hoje, porque a tolice, ela costuma ser impulsiva e ainda assim confiante demais. Por exemplo, você olha para uma pessoa ignorante, que não ama o conhecimento, não estuda, não lê livro. Você vê, a média brasileira é que um brasileiro, no mínimo, a vida toda vai ler um livro. A maioria nunca leu. Então essa pessoa, ela é ignorante de conhecimento. Ela está à margem do conhecimento, do discernimento. Essa pessoa só anda sorrindo, faz mal e dá risada, acha tudo natural. E você olha, poxa, eu tenho tanto conhecimento, eu estou aqui sofrendo tanto. Mas é isso, o conhecimento liberta, mas também traz uma dor. Mas é a dor de crescimento, não é a dor da derrota. Porque o ignorante acha que está tudo bem. Enquanto o que tem a consciência expandida, elevada, o conhecimento, ele está sofrendo porque muitas vezes ele está pensando no próximo passo, ele está decidindo qual será o próximo passo. Mas é um sofrimento de crescimento, é a lapidação de um diamante. Você acha que para tirar as crostras da rocha, se o diamante tivesse vida, não sentiria dor? Por que vai ser diferente comigo e com você? Tá? Bloco 4, versículo 19 ao 27. Que diz assim: os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem. Os maus se curvarão diante de mim e de você, que são pessoas do bem. E os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Aqui é aquele cara que pratica todo tipo de malignidade agindo em nome do inimigo para roubar, matar e destruir vida de pessoas. Aí quando a polícia pega, fica lá com a cara de misericórdia. Né? Mas quando estava praticando a insensatez, eles não eram assim. Aí terão que se humilhar para os homens de bem e suplicar as portas da justiça por misericórdia. Tá? Versículo 20. Os pobres são evitados até pelos próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos do rico. Porque não tem dinheiro, não tem o que oferecer, as pessoas não querem ter próximos. Mas os ricos vão ter amigos. Mas será que são amigos de verdade ou são amigos falsos? Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado, feliz é quem trata de bondade, com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam mal, mas os que pelejam bem contra amor e lealdade. Em todo trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, por sua vez, conduzem à pobreza. Os sábios serão coroados com riquezas, mas a recompensa dos insensatos são as suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquela que declara falsidades é enganoso. Aquele que teme ao Senhor, mais uma vez, é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Quanto poder nesses versículos aqui. Chamou a atenção para aquele que despreza a pessoa de que tem pouca coisa, né? O necessitado. Que você tem um pouquinho a mais, as suas efêmeras conquistas, os seus efêmeros bens,
E você começa a tratar mal as pessoas que não têm. Não tem nem um pouco daquilo que você tem, às vezes não tem nada. Mas você está sendo provado. Você está sendo provado, você será feliz, você será próspero, bem-aventurado, aquele que age, né, com bondade para com todos os necessitados. E aqui vai dizer mais uma vez, fala do trabalho proveitoso, e que não são de meras palavras. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, meu projeto é assim, é assado, e não faz nada. Então, tenha certeza que todo trabalho, toda mão diligente, todo trabalho dedicado vai conduzir, né, as pessoas ao proveito, tá? E esses sábios que buscam a sabedoria serão coroados com riquezas, mas a recompensa dos insensatos são as suas próprias tolices. Mais uma vez aqui fala sobre riqueza e no final diz: abençoado é aquele que teme ao Senhor, vai ter segurança, força, refúgio também para os filhos. Eu tenho um filho, Miguel Salomão, e eu busco segurança na minha vida. Moro no condomínio, tenho um carro seguro, não vou para lugares para estar me expondo, né? Mas se eu busco a sabedoria, eu tenho proteção além da segurança que o homem pode me dar, do policiamento, enfim. Mas se eu buscar, eu vou ter a proteção, a segurança, a força, e os meus filhos também vão ter refúgio, estarão escondidos nas asas, né, do Todo-Poderoso. Então, cara, tá tudo aqui no livro da sabedoria. Tudo que o ser humano precisa está aqui. Eu fico estupefato como tem pessoas que rejeitam. Mas para esses que rejeitam, a gente já sabe qual é o fim, qual é a destruição. O último bloco é o bloco quinto, que vai do 28, versículo 28 ao 35. No 28 diz assim: na multidão de pessoas que está governando, tem lá a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. Então, tem muitas pessoas que chegam aos seus cargos de autoridade, o prefeito, deputado, o vereador, né? Presidente, senador, todo tipo de autoridade. E eles acham que só porque chegaram ali tá bem, pode humilhar, pode tirar onda. Mas a honra dele, a glória, está no povo, está na multidão das pessoas que está com ele. E quando não tem o povo, o príncipe não tem nada, nem poder. Vai governar sobre o que, afinal de contas? Versículo 30 diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Manter a paz é saúde, mas a inveja corrói como câncer. O que quer dizer? Ter a paz é você não se comparar, por exemplo, com essa geração das redes sociais, que só mostram a parte boa, tá? Eu também, obviamente, eu quero mostrar a melhor parte de mim. E às vezes eu mostro a pior parte, mas não significa dizer que eu só tenho boas partes. Eu tenho momentos ruins também. Eu só não compartilho o tempo todo, porque a intenção é motivar, não é esbanjar, não é ostentar, não é trazer inveja, causar inveja. Eu sei que a inveja ela tem um sono leve, né? E às vezes a gente só expressar, por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e criticou a minha dicção, a minha maneira de falar, disse que eu tinha que me conter mais. Pensei, pô, ela manda me conter com a minha dicção, que é para motivar, que é para causar impacto. Ela está se sentindo menor porque eu estou falando da forma que eu falo? Então já detectei. Cara, tenha paz de espírito, porque é melhor você ter paz de espírito, que você vai alegrar o seu coração, do que você estar tomando doses de inveja e tá te corroendo como câncer. Então para de se comparar. Olha como é poderoso. Versículo 32. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, eles encontram consolo e esperança. Ainda no dia mau, o justo vai ter consolado, vai ter esperança, mas o tolo não. 33. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. O prudente, ele habita no coração a sabedoria. E o tolo que acha que está tramando e ninguém está sabendo, todo mundo já está entendendo os seus planos, o seu intento, porque vem a público. Versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer um povo. O servo prudente recebe as recompensas dos reis, mas o que procede indignamente será alvo de castigo real. Aqui verificamos palavras poderosas. O fechamento desse capítulo é tão poderoso porque junta aqui sobre governo interior, sobre justiça, fala sobre a inveja, a compaixão e, mais uma vez, sobre o legado coletivo. O longânimo, aquele que tem muita vida, ele é grande em entendimento. O impaciente, por sua vez, ele vai exaltar a loucura. Isso mostra que a forma que eu e que você lidamos com o tempo, com a pressão
e com as nossas emoções diz muito sobre a nossa maturidade. Antes, as pessoas eram avaliadas pelo QI, quociente de inteligência. Hoje é o que é o quociente emocional. E já digo mais, volta para o que, outro que né? Que é o quociente espiritual. Tem reserva aí, tem azeite aí, esse é o quociente espiritual, que para mim, aliado ao emocional, você tem tudo o que você precisa, você vai conquistar tudo mesmo e vai ter uma vida impactante, inspiradora. Acreditem, né? Hoje, mais um dia, né? Estamos aqui buscando mais sabedoria, estudando, tentando entender, entronizando e anotando na tábua do nosso coração. Eu não tenho dúvida que os resultados virão. Você florescerá como justo. A sua luz é como a aurora reluzente, né? O fulgor das luzes. Ou seja, é um brilho maravilhoso, é um brilho perfeito. Mas no início vai doer muito, como vimos ontem sobre o processo. Amar o processo, buscar a paz no processo, para não estar se comparando, não estar se julgando, se auto-sabotando. Nós temos aqui eixos poderosos, né, núcleos centrais do texto, que o primeiro que eu trouxe é a construção e a destruição começa por dentro, sobre as nossas bases. Segundo eixo, a aparência não é um critério suficiente. Você pode olhar para mim com o cabelo arrumado, com palavras bonitas, mas você olha para minha aparência e acha isso aí é suficiente. Eu vou contratar ele, eu vou chamar ele para dar uma palestra, eu vou contratar ele para defender a minha causa como advogado que sou, eu vou chamar ele para levar uma palavra. Mas tá, cuidado para você não ser confundido com a aparência. E eu me coloco nessa condição também. Porque se eu digo isso, eu quero dizer, eu tenho que todos os dias buscar um alinhamento. Conquistar por fora, conquistar por dentro. Então, há um título que diz assim, Garrabagin, Garrabajaut. Eu não sei se é alemão ou inglês, não me lembro agora, mas diz, assim como dentro, assim como fora. O que é que você tem enchido por dentro? Você vai reverberar por fora, você vai refletir por fora, tá? Terceiro eixo é a prudência, é a atenção aos passos. Qual o próximo passo? Mantenho aqui a cautela. Ainda que demore para eu tomar a decisão, eu tenho que ter prudência. Mais uma vez, aqui um outro eixo vem sobre o temor do Senhor agora como refúgio. Nas outras vezes diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que está dizendo, teme a Deus e você vai ter refúgio. Não só você, você e seus filhos. O quinto eixo fala sobre, mais uma vez, a interioridade, que é importante. O que é que você tem dentro? O coração tranquilo vai fortalecer e a inveja, por sua vez, vai destruir. Tanto se você for o agente ativo ou passivo, se você está tendo inveja de alguém ou você está sendo invejado. Então é melhor ter a paz. O último eixo é a justiça, a compaixão e o impacto coletivo. Isso tudo é que os seus comportamentos, como indivíduo que busca sabedoria, moldará a sua vida, o seu ambiente, a sua cidade e até a nação. E isso trará um grande legado. É o que eu busco, é o que você tem que buscar todos os dias. Ai, meu nariz está coçando demais. Mas estamos chegando ao fim, graças a Deus. Finalizamos mais um bloco. Eu quero te perguntar, tá gostando? Essas palavras têm falado com você? Se falou com você e você tem amor no seu coração e gratidão, né? Aqui tem dois códigos, o código da gratidão, né, e o código da reciprocidade. A gratidão, você ama alguém, você manda para alguém esse vídeo para continuar esse estudo. E o gatilho, né, o código da reciprocidade, se eu dou o meu melhor aqui, começando às 7h07 todos os dias, você pode dar o seu melhor se inscrevendo no canal, curtindo, deixando um like e compartilhando. Hoje algumas aplicações práticas são perguntas, como sempre, que são sérias. E eu quero que você reflita aí, tá? É algum caminho na sua vida ter parecido certo, mas no fundo você precisa reavaliar? E eu tenho essa certeza de que todos nós sabemos quando está tudo certo, quando algo parece que está certo, mas está indo mal, ou quando algo está indo mal. Então, é momento de refletirmos sobre os nossos caminhos. Você tem vivido com prudência ou com ingenuidade? Não é legal dizer que é ingênuo, não. Antigamente eu falava, eu era ingênuo, eu achava o máximo. Eu achava o máximo a minha ingenuidade. Hoje eu verifico que era uma falta de prudência. Eu poderia me tornar um grande tolo se eu amasse a ingenuidade. Mas graças a Deus eu passei a amar o conhecimento. E amando o conhecimento eu me libertei da ingenuidade e aprendi a ser prudente. Sou melhor prudente? Não, não sou melhor. Eu busco a prudência todos os dias, a todo momento, em todas as decisões, para que eu haja da melhor forma. Você quer abundância? Ou você tem rejeitado o peso do processo?
Então, são perguntas que vão remeter exatamente ao que nós estudamos hoje. Verificamos no capítulo 14 que nem tudo que parece lindo, brilhoso, com brio, com alegria, conduz à vida. A gente tem que refletir com prudência e aprender a olhar além da aparência. Me faz lembrar de Jessé, quando ungiu Davi. Ele olhou primeiro os irmãos de Jessé, tinha lá vários poderosos, até guerreiros, mas no final ele disse: não, chama o outro aí, que tá faltando algum? E Deus dizia sempre para Samuel: você vê como homem, mas eu vejo além do que você vê, eu vejo o coração. Então a gente tem que olhar além da aparência, fazer medida do caminho e fugir automaticamente da ingenuidade. Se esse capítulo falou com você, se esse estudo falou com você, compartilha. E eu quero te agradecer, como eu sempre digo. Eu valorizo o seu tempo. São meia hora agora de live, de vídeo gravado. E eu tenho certeza que essas meia hora Deus falou contigo. E a sabedoria, ela bateu aí na sua porta e te chamou. Vem fazer parte desse banquete. Então o que eu te peço, além de tudo, continua, porque amanhã nós voltaremos para mais um estudo do livro da sabedoria. Cresceremos juntos para obter vitória e resultado, mudar a nossa vida, a vida da nossa sociedade e mudar essa nação. Vamos juntos e até amanhã. Shalom, que Deus abençoe.